Não, uma forma diferente de você enxergar o desenvolvimento, o crescimento profissional de um professor de matemática, desde os anos iniciais até os anos de universidade, chamada Lesson Study. Vocês percebem que esse nome, Lesson Study, está falando em inglês. Então, obviamente, essa palavra foi traduzida do original japonês, porque saiu do Japão para ser exportada para os Estados Unidos. E nessa exportação, levou o nome de Lesson Study. Mas não está escrito, não está implícito nesse nome, Lesson Study, que é capacitação de professor, não tem palavra professor aí. Não tem a palavra referente a aluno. O que tem nessa palavra? É a pesquisa da aula, é o estudo da aula. Por quê? O objeto de estudo do professor é a aula, tá certo? O professor que tem o conhecimento da disciplina, ele tem que transmitir, e transmite através da aula. Então, essa aula é tão eficaz para ser objeto de avaliação diagnóstica, de avaliação que pode ser feito, interpretado numericamente, ser representado em números, para convencer as políticas educacionais sobre a eficácia ou não do sistema educacional. Existe a figura de aluno. Eu estava conversando com o professor Jorge Lira, que esse curso chama-se Curso de Conhecimento Profissional do Professor, que ensina matemática básica. E nós focalizamos na transição dos anos, de primeiro ao quinto, dos anos iniciais do ensino fundamental, na transição, nessa diferença, esse salto que existe entre o ensino fundamental, anos iniciais, e os anos finais, que é um dos gargalos, que é objeto também de números não muito favoráveis para a educação brasileira, mas não somente brasileira. No mundo inteiro, esse salto entre o quinto e o sexto ano é um fenômeno que acontece, exatamente por causa que a maneira como nós comunicamos os conceitos matemáticos acaba sendo mais abstrato, envolvendo termos técnicos mais sofisticados, e o pessoal que não tem um preparo, uma base sólida de matemática básica, não consegue fazer a transição sem muito sofrimento, tá certo? Então, o objeto de estudo eficaz para que reflete na qualidade, na melhora da qualidade da educação básica, efetivamente uma aula bem dada. Quem dá aula bem dada? É o professor. E como é que o professor percebe que a aula foi bem dada? Então, precisa haver uma pesquisa, uma investigação do seu objeto de trabalho, que é a aula. Por isso que se chama de Lesson Study. É uma pesquisa de aula que conecta o professor com a realidade do aluno. Um bom professor é aquele que sabe ensinar, não apenas ensinar, mas ensinar para que o aluno aprenda. Se o aluno não aprende, somente alguns poucos alunos aprendem, a aula do professor não está bom. Não é que o professor não seja bom. O professor é muito bom, ele detém o conhecimento. Mas ele não está alcançando o último aluno. Se a classe tem 40 alunos têm o direito democrático de ter acesso à educação de qualidade, igual a todos os outros que aprendem. Então, não pode haver aluno que não aprenda. Nós não temos o direito de deixar o aluno sem aprender. Mas se eu detenho o conhecimento, eu sei muita matemática, por que aquele aluno não aprende? Então, nós precisamos melhorar a aula. Mas como nós podemos melhorar a aula? Transmitindo o conhecimento que nós temos? Ora, só conhecimento não basta. Apesar de ser o objeto último de uma aula, é o ensino da matemática, não para nós, né? Professores de matemática. Mas o que precisa? Nós precisamos de um conhecimento pedagógico daquele conteúdo que faça sentido para o aluno, que o aluno construa a sua base de conhecimento, assim como você, como professor, construiu durante toda a sua vida o seu cabedal de conhecimento. Começou com os anos iniciais, fez a escola secundária, passou na faculdade, se profissionalizou
e sabem muita matemática.